Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar vendo como utilizar os componentes de entrada de dados no Flutter, que são aqueles componentes que permitem que o usuário ele entre com o dado de alguma forma, seja ele digitando numa caixinha de texto que aparece na nossa aplicação ou ele fazendo a seleção pré-determinada de alguns itens, né? Algumas opções que tem na tela. A gente pode ter alguma caixinha que vai selecionar alguma opção e tem vários tipos de componentes para auxiliar, né, permitir a entrada de dados desse usuário. Então a gente vai estar vendo alguns nesses vídeos e lembrando que no último vídeo a gente viu vários componentes de interface com Flutter. A gente viu como utilizar o text, como utilizar os botões, como usar imagens, como a gente fazer alinhamentos desses componentes de interface. Então a gente vai estar revendo todos esses widgets e vamos estar incrementando então o nosso catálogo de widgets do Flutter. Se você não viu os vídeos anteriores do Flutter, da aula de programação de dispositivos móveis, eu estou deixando aqui na descrição e no card o link com a playlist completa e você pode estar vendo aí os vídeos que já foram feitos dessa playlist. E aí eu recomendo que você, antes de ver esse vídeo, se você não sabe nada do Flutter, dê uma olhada nesse link aí, nessa playlist, para você conseguir configurar o seu ambiente de desenvolvimento e aí poder acompanhar essa aula. Então, antes de começar, não deixe de se inscrever no canal para você estar recebendo todos os vídeos que vão estar saindo sobre essa playlist de programação em dispositivos móveis, utilizando o Flutter. Eu pretendo estar continuando com a playlist, eu parei ela por um tempo, mas eu vou estar voltando aí a postar sempre que possível, tá? Então, vamos estar partindo primeiro para quais são esses componentes de interface. Ó, então, aqui a gente vai estar vendo o primeiro componente que a gente vai estar vendo nessa aula, vai ser o Text Field, que é um widget que permite a gente dar uma entrada de dados usando o teclado que tem configurado no sistema operacional do celular. Então, no caso do Android, a gente está usando, né, o Android ele já tem vários teclados. Então, esse Text Field ele permite você selecionar uma caixinha e ele vai abrir diversos teclados que tem configurado no Android, por exemplo, tá? E aí, quais são os atributos necessários quando a gente quer instanciar o widget Text Field? A gente vai ter que falar aqui qual que é o tipo do teclado, né? Através do Keyboard Type. Então, nesse Keyboard Type, ele vai esperar você usar a classe TextPutType, por exemplo, ele já vai ter vários valores estáticos pré-definidos, né? Vários atributos pré-definidos. Então, a gente pode ter o padrão, que é o text, que ele vai abrir o teclado normalmente ali com o alfabeto, né? De A a Z, e alguns outros caracteres especiais, como ponto, vírgula. E aí isso aí vai variar da versão do seu Android, né, do seu sistema operacional. Você pode habilitar nesse campo somente números, através aqui do number, e aí ele já vai vir um teclado já de 0 a 9, e alguns outros símbolos que vão ajudar a definir o número, né, como vírgula, ponto, que normalmente a gente tem, né, para fazer para definir um número com casa decimal. Podemos ter teclados para e-mail, que aí ele já vai vir um alfabeto mais aqueles símbolos de arroba, exclamação, né, o ponto, que também ajuda aí no e-mail, entre outros, tá? Então aqui esse Keyboard Type ele vai ter uma série de configurações que você pode estar utilizando. Além disso, né, tem o Decoration, que a gente vai estar vendo aí como que a gente usa, mas ele não é obrigatório, é opcional. E aí vai ter aqui a opção de Enabled, que vai permitir editar o campo ou não. E a gente vai ter outras configurações aqui de estilos que eu vou estar mostrando para vocês na prática, tá? Então eu vou estar passando aqui nos slides mostrando alguns atributos, mas eu vou estar testando todos eles com vocês na prática no código. Então, para a gente começar, o que eu vou estar fazendo? Vamos criar um projeto só para isso. Então aqui eu já abri o terminal, vamos estar criando um projetinho chamando de Input Data, tá? E aí eu vou criar a partir do Flutter Create, chamar de Input Data App, vai ser o nome desse projeto que a gente vai testar todos esses widgets de entrada de dados nesse vídeo. E aí, feito isso, né, usando o Flutter Create, ele já cria para você a estrutura bonitinha, como a gente tem visto nas últimas aulas, né, nos últimos vídeos. Então aqui, criou, eu já vou mudar para a pasta criada, que é o Input Data App. E aí, limpando aqui, a gente vê o seguinte, né, a gente vê a estrutura padrão. E aí, como a gente não vai usar testes unitários, eu já vou remover essa parte de teste, assim como eu fiz nos primeiros vídeos da série de Flutter, né? Da playlist de Flutter. Então, eu já vou dar um rm-rf
remover toda essa pasta de teste. Na verdade, acabei errando aqui. Então, feito isso, removi já a pasta de teste, tá? A gente pode estar conferindo aqui que não tem mais a pasta de teste. E aí eu vou estar abrindo, então, o VS Code para a gente começar a testar esse novo widget de entrada de dados, testar o Text Field. Então, aqui abri o nosso projeto. Vou começar, então, pessoal, limpando aqui o arquivo main.dart. Então, para estar começando a criar a nossa estrutura, a gente precisa estar instanciando a nossa aplicação, né? O widget que é o primeiro que vai representar a nossa aplicação, que vai ser o Material App. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui a função main do Dart, e na função main do Dart, eu vou começar a rodar o método, né? A função runApp. E no runApp, o que ele pede para a gente passar como entrada de dados? Ele pede para a gente passar o widget que vai representar a nossa aplicação. Então, tem vários widgets para isso. Como a gente vai estar desenvolvendo uma aplicação para rodar no Android, a gente vai começar com o widget que a gente chama de Material App. Então, instanciei aqui o Material App, e aí, a partir do Material App, então, a gente vai definir todos os widgets de componente de interface que a gente viu na aula passada, tá? Então, quando eu fiz isso, né, a extensão que eu tenho no VS Code, ele já importou para mim aonde o runApp e o Material App está definido, que está dentro do arquivo Material Dart padrão aí do Flutter. Então, agora, com o Material App, a gente vai definir aqueles atributos que a gente tem feito nas últimas aulas, né? A gente vai definir aqui o title, vou chamar então de entrada de dados, vou estar desabilitando aquela barrinha de debug que fica no canto superior direito das nossas aplicações, né, da tela, através do debug show checked mode bem false, e aí a gente vai ter a nossa tela de home. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo, pessoal? Eu vou estar criando, para a gente estar relembrando o que a gente viu na aula passada, eu vou criar essa tela de home em um widget à parte, e eu vou estar definindo esse widget em um outro arquivo. Então, aqui eu vou estar chamando o widget que a gente vai criar agora, que é o widget chamado de home. Ele vai ser um widget que a gente vai estar customizando ele como a gente quiser. Então, aqui na parte de lib, o que eu vou estar fazendo? Eu vou criar um outro arquivo .dart, vou chamar ele de home Dart. E nesse home Dart, eu vou estar criando a nossa classe de home. E aí, lembre da aula passada que a gente viu como usar stateless widget e stateful widget, qual a diferença entre eles. A gente viu como a gente pode estar instanciando, criando nossos widgets personalizados com Dart. Então, eu vou estar criando o home como um stateful widget. Então, vou digitar aqui ST já no VS Code, ele já vai dar essa opção para a gente, né, de criar um stateful widget e um stateless widget. Vou estar selecionando o stateful, e aí já está habilitado aqui tudo que eu preciso já automatizar, né, customizar para configurar a nossa classe de home, né, nosso widget de home. E aqui, nessa versão do VS Code que eu tenho, ele importou dois arquivos de Dart que eu não preciso, né, esse framework placeholder. Não vou utilizar ele, eu vou estar apagando ele, e eu quero importar o Material Dart, que é o necessário para a gente estar utilizando todos os recursos que a gente vai precisar nesse vídeo. Então, aqui para importar automático, vou clicar no Stateful Widget, onde está dando erro, venho nessa lâmpada amarela e venho aqui na opção de importar o Material Dart. Então, feito isso, já importei aqui o Material Dart e o widget de home ele já está criado certinho. Ele é um widget que estende, né, que herda do Stateful Widget. Então, lembra que o Stateful Widget é aquele widget que ele vai ter um controle de estado. Então, para você conseguir ter esse controle de estado, ele exige que você implemente a função createState, que é o que ele vai fazer na primeira vez que você criar a tela, né? Qual que é o estado inicial. Então, o createState, ele exige que você instancie uma classe que herde de state. Então, a gente tem esse homeState, que é a classe que vai herdar de state. Então, a partir dessa classe de state, né, o homeState, a gente vai definir um método de build, que é o método usado sempre para você desenhar a tela. Então, aqui o build é onde a gente vai começar a desenhar toda a nossa tela, definir todos os componentes de interface que a gente viu na aula passada, né, no último vídeo. Então, antes de a gente começar a focar no home, o que eu vou fazer? Para a gente não esquecer, eu já vou estar dizendo aonde a gente vai estar lendo essa classe de home lá no arquivo Material Dart, tá?
Então vamos voltar aqui no main. Aqui ele está dando erro porque ele não sabe onde está a classe de home, a gente acabou de criar. Então aqui, ó, vindo na lanterninha amarela, eu já vou importar o arquivo home Dart. Então importei o home Dart, ele já vai ter sanado esse erro que ele estava dando. Então salvei aqui o main Dart, eu vou estar fechando o arquivo main Dart, que eu não vou estar mais utilizando ele. Então todas as nossas aplicações, né, todos os nossos componentes que a gente vai ver nessa aula, eu vou estar desenhando tudo na home, tá? Para a gente estar testando esses atributos. Então, antes de a gente começar a deixar solto na tela, eu vou estar chamando aqui o scaffold. E no scaffold, eu vou estar configurando o app bar. E no app bar eu vou só deixar um título para a gente saber qual é o tema da aula de hoje, que vai ser entrada de dados. Então aqui, no appbar, né, lembrando que a gente precisa estar chamando a classe de appbar, passando aqui os atributos necessários. Aqui eu só chamei o title. E no body desse meu appbar, eu vou chamar um container. No container, eu vou definir um column, para a gente estar colocando um widget embaixo do outro. Então, feito isso, eu vou ter no meu column esse children, que o children é onde eu vou colocar um array de widgets para a gente começar a fazer o nosso teste. E aí, para deixar bonitinho na tela, a gente não se preocupar com a centralização nem nada, dentro do container, né, por fora do container, na verdade, eu vou estar já chamando o widget de center. E aí, tudo que tiver dentro do center, ele já vai estar centralizado automático para a gente. Então, para finalizar aqui, coloquei tudo no center e agora a gente vai ter, cada widget que a gente vai estar utilizando e testando, vai estar dentro aqui de children do column, tá bom? Então, só para a gente testar para ver se está rodando, eu vou estar simulando a nossa aplicação, vou estar testando aqui no ambiente de desktop mesmo, para a gente não precisar usar o simulador, né, do Android, né, o Genymotion, como a gente viu nas primeiras aulas. Então, vamos botar aqui para rodar sem debug. Vamos esperar um pouquinho, que eu acho que já vai estar compilando rapidinho aí para a gente. Ó, então aqui já tem a nossa aplicação que começou. Por enquanto, né, nosso scaffold padrãozão aqui, ele está com entrada de dados só no appbar, que foi configurado, e ainda não tem nada. Então o primeiro widget que a gente vai testar, pessoal, vai ser o text field. E aí como que a gente vai estar definindo o text field? Então aqui dentro do nosso primeiro children, a gente vai estar iniciando o text field. Então deixa eu estar mostrando aqui para vocês. E aí o text field, o que a gente vai ter que configurar por padrão? Vai ser o keyboard type. Então o keyboard type, a gente vai chamar o text input type e eu vou estar utilizando primeiro o text só para a gente ver como funciona. Então, rodando isso, ele já vai aparecer para a gente, deixa eu botar aqui na nossa simulação, ó, ele já abriu para a gente aqui esse campo de entrada de dados. Deixa eu ver só se... Ó, vou deixar aqui embaixo da minha facecam. Então, beleza. Então, aqui vocês já estão vendo a simulação. Então, aqui, pessoal, você já vê que você já consegue digitar alguma coisa. No simulador que a gente está usando de Android, tanto desktop, tanto lá no Genymotion, ele não está mostrando para a gente o teclado. Mas quando a gente criar nosso app para instalar realmente no smartphone, quando você clica nessa opção, ele vai abrir para a gente uma janelinha de um teclado. E aí, esse teclado, ele vai ser um texto numérico, um e-mail, dependendo aqui do que a gente configurar no keyboard type, tá? Como a gente está simulando, aqui ele permite eu utilizar qualquer coisa do meu teclado mesmo. Mas, no smartphone, né, no ambiente de Android, por exemplo, ele vai vir o correspondente. Então, eu vou estar deixando o texto mesmo. E aí, o que mais a gente tem para definir? A gente teve ali o decoration para a gente estar configurando algumas coisas. Né? Porque aqui, esse campo, ele é vazio, ele não tem nada. Então, a gente coloca aqui um texto, mas a gente não sabe que tipo de dado o usuário tem que entrar. Então, através do decoration, a gente consegue colocar um título para esse campo, né? Uma label para ele, informando que tipo de informação o usuário tem que informar aí. Então, no decoration, eu vou estar instanciando o input decoration. E no input decoration, eu vou utilizar um atributo chamado de label text. Então, esse label text ele vai pedir aí para a gente digitar alguma coisa. Então, eu vou estar escrevendo aqui. Deixa eu baixar para vocês estarem vendo melhor. Eu coloquei aqui o valor digite o valor. Tá?
E aí vocês podem ver que esse label ele já fica como título do campo. Então eu poderia colocar aqui para digitar o nome e criar um outro text field depois para digitar a idade. Então, essa é a primeira componente para a gente decorar o nosso text field. A gente pode estar definindo também o enabled, que a gente viu. Então, enabled true, ele é o padrão, a gente consegue estar digitando. Se eu colocar enabled false, o que vai acontecer? É que ele fica meio acinzentado, né? Repare que quando estava true, esse digite o nome estava azul, agora ele ficou cinza, ou seja, eu não posso estar editando nesse widget. Então, deixa eu voltar aqui para o true, fazendo isso, né? Deixa eu ver se ele vai atualizar para a gente. Ó, ele já permitiu, então ele permitiu clicar, tá? Então, enable de true. Outro tipo de atributo que a gente tem é definir quantos caracteres a gente pode digitar. Então, a gente pode definir isso através do max length. Então, eu vou colocar aqui para digitar somente 2 caracteres no nosso text field. E aí, com isso, né, ele vai me travar. Então, repare aqui do lado que ele já tem um campinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Deixa eu botar aqui do lado. Ó, ele tem um campinho de 2/2, tá? Então, esse aqui é o máximo que eu posso digitar nesse campo. Então, digitei 2 caracteres, ele não deixa eu digitar mais. A gente pode estar permitindo que o usuário passe do máximo e aí informe de alguma forma que ele já passou. A gente pode fazer isso através do Max Length Enforcement. E aqui a gente precisa, então, passar alguns parâmetros já configurados. A gente usa aqui o Max Length Enforcement e aí a gente pode digitar, por exemplo, o nome, para ele não forçar o valor máximo, ele deixar o usuário digitar mais de 2 caracteres, mas a mostrar na tela que ele passou do máximo. Então, com o nome, o que vai acontecer? Ó, eu digitei 2 caracteres, está tudo bem, mas eu passei de 2 caracteres, ele começou a cair vermelho. E aí ele mostra aqui, ó, o total que tem, de 17, e o máximo é 2. Então, isso aqui é feito através desse Max Length Enforcement desativado, tá? E além disso, a gente vai ter outros atributos de você estilizar o componente, como a gente viu lá no text, que a gente usou o style dele. Então aqui a gente também vai ter o style, tá, gente? Então com o style, a gente vai configurar qual que é o texto ali das labels. Então o text style, né, na verdade, o texto que o usuário digita. Então aqui no style, o que a gente pode fazer? Eu vou estar usando o font size para a gente aumentar ali o tamanho da fonte. E eu vou mudar a cor só para a gente ver como que isso é afetado. Então eu coloquei aqui, através do text file, né, fonte 50 e a cor verde. Então, se a gente for estar olhando aqui, né, a gente já viu que aumentou tudo, tanto o campo quanto o texto digitado, e a cor afeta o texto do campo do usuário. Então, isso aqui é basicamente o que a gente vai ter do text field, tá? Principal. E aí a gente tem outras configurações, que é quando a gente quer, por exemplo, digitar uma senha, que a gente quer esconder o valor que está sendo utilizado. A gente consegue estar mudando aqui no text field através do atributo obscure text. Então, se a gente coloca para ele obscurecer, né, esconder o texto, coloca essa opção verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai estar escondendo o texto que a gente digitar. Então, isso aqui é muito usado quando a gente quer colocar alguma senha, né? Ou você quer proteger algum dado sensível do usuário, como número de documentação, né, CPF, RG e assim por diante. Então, o obscure text serve para isso, tá? E, além disso, a gente pode ter formas de como a gente vai ler esse valor do usuário. A gente quer digitar, né, ver esse valor dele. Deixa eu deixar aqui o obscure text false, só para a gente ver o que está sendo digitado, né? Então a gente quer pegar essa informação do usuário de alguma forma. Então agora a gente vai estar vendo como a gente pode fazer isso, tá? Então, além desses atributos aqui que a gente configurou o nosso componente, a gente vai ter alguns atributos que são eventos. Então, o primeiro evento que a gente vai estar vendo vai ser o onChanged. Então, esse onChanged, a gente vai definir uma função que ela vai ser executada quando a gente fizer alguma ação com esse componente. Então, toda vez que a gente digitar alguma coisa no text field, esse onChanged ele vai ser chamado. E aí, o onChanged, ele pede que você crie uma função para ele, e essa função ele vai receber como parâmetro uma string que vai ser o valor do texto, né? O que o usuário digitou. Então, como entrada, a gente vai ter que tudo que ele digitar vai estar nesse argumento de entrada da função do onChanged. E aí, para a gente ver o que está sendo digitado, eu vou estar printando, então, aqui na nossa tela, qual que é o valor do text, para a gente ver como que é o funcionamento dele, tá?
Então, só para a gente testar aqui, deixa eu abrir o debug. Então, o debug está aqui embaixo, deixa eu subir aqui para vocês estarem vendo. Está aqui no debug, eu vou estar... a gente vai estar vendo qual é o valor digitado pelo text field. Então, feito isso, vamos estar digitando. Então, repare ó, que cada vez que eu estou digitando alguma coisa, aparece no console qual que é o novo valor do texto. Então, esse onChange é chamado toda vez que você digita algum valor no text field. Então, para algumas situações ele pode ser útil, como por exemplo, quando a gente vai buscar algum texto no Google. A gente vai, toda vez que digita, né, ele vai sugerindo palavras que você está querendo utilizar para buscar alguma coisa na internet. Então é muito comum quando você quer implementar uma busca de sugestão no seu campo. Então você pode usar esse onChange para, toda vez que você digitar, ele buscar uma lista de sugestão do que ele está tentando procurar, o que o usuário quer procurar. Além disso, a gente vai ter um outro evento que ele é mais usado quando a gente quer cadastrar alguma coisa, fazer cadastro, que é o onSubmitted. Então, quando a gente quer cadastrar alguma coisa, a gente não quer pegar todo o caractere que o usuário digita, a gente quer pegar quando ele termina de preencher o campo por completo. Então, ao invés de usar um change para ele ficar pegando todas essas alterações, a gente pode estar usando o onSubmitted, que ele vai ser executado quando o usuário finaliza o preenchimento de algum campo. Então, normalmente, quando ele finaliza o preenchimento, ele vai tecar o Enter. Uma vez que ele tecou o Enter, aí sim, o onSubmitted ele vai ser chamado para você estar pegando esse valor que o usuário digitou e fazer alguma coisa com esse dado. Tá? Então, só para a gente ver um exemplo, aqui eu vou estar colocando o nosso texto também no onSubmitted, para a gente ver a diferença. Só para a gente diferenciar, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui que esse aqui é o submitted, só para a gente saber qual que é o texto do onChanges e qual que é a saída do onSubmitted. Então, feito isso, vamos estar aqui atualizando aqui o nosso terminal, né, para a gente estar vendo certinho, né, o nosso debug console, na verdade. E agora, né, uma vez que eu digito, ó, o onChanges ele está sendo chamado. Tá? Então, eu estou digitando aqui. Como eu coloquei o limite de 2, deixa eu aumentar esse limite para a gente digitar mais coisas. Eu vou colocar de 12, tá? Coloquei de 12, atualizo novamente. E agora eu vou colocar aqui qualquer coisa. Então, repare que o onChanges está sendo chamado toda vez. Agora eu finalizei o preencher o campo, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Enter. Apertei o Enter, o onSubmitted ele foi executado, né? Ele foi chamado. E aí aqui eu poderia pegar a palavra completa, tá? Então, a gente tem essas duas opções para a gente estar pegando o que o usuário digitou no text field. Aí agora a gente vai ver uma outra forma de manipular esses dados no text field, que é quando a gente considera uma situação de formulário. Então vamos criar aqui um exemplo, né, colocar mais text field para simular um preenchimento de formulário. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse text field que a gente desenvolveu, vou colocar ele aqui embaixo, e aí eu vou estar tirando esse onChange e o onSubmitted dele. Vou tirar aqui uns componentes só para a gente ver certinho. Tá? Deixa eu ver aqui o tamanho. Eu acho que o tamanho tá bom para vocês enxergarem, né? E aí o que eu vou estar fazendo? Então o primeiro é digitar o nome, o segundo vai ser o digite a idade. Então a gente vai ter essas duas informações no nosso exemplo, digitar o nome e a idade. E aí quando a gente está num cadastro de alguma coisa, normalmente a gente vai ter um botão, né? Um botão que a gente vai finalizar o nosso cadastro. Então aqui para esse exemplo, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai criar um botão, vou chamar aqui o Elevated Button. Lembrando que o Elevated Button, ele pede para a gente implementar pelo menos esses dois atributos, né? Dizer como que é o valor desses dois atributos, que é o onPressed e o child. Então o child vai ser um texto escrito para a gente cadastrar. E o onPressed, ele vai ser uma função para a gente recuperar esse dado do usuário. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou, para a gente visualizar melhor, eu vou criar um método chamado de register. Então, ele vai ser um register. Vou criar ele como um método privado, seguindo as boas práticas do Dart, né? Lembrando que sempre que começa com underline, indicando que é alguma coisa privada, né? Tanto atributo ou método. E esse register, eu vou colocar então, aqui fora do método de build, tá? Dentro ainda da classe do home state. E aí, esse
o método de register ele não vai retornar nada. E o que a gente vai fazer? No register eu vou querer pegar as informações do campo do nome e de idade. Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu quero dar um print informando aqui qual que é o nome que foi registrado lá no campo. E eu quero dar um outro print, na verdade, eu vou botar assim, nome, vírgula, idade. Eu quero ter essas duas informações do usuário. Então, como a gente faz para pegar essas informações quando a gente clica no botão, né? Através de um outro widget que vai fazer uma outra ação. Então, para fazer isso, a gente não tem um método específico, né, de um evento dentro de cada campo. A gente vai precisar utilizar um novo atributo de text field, que é o controller. Então, a gente vai ter um atributo controller, que ele vai indicar um atributo da classe do home state, que vai ter todas as informações desse text field, tá? Então, esse controller, ele precisa ser de um tipo específico. Eu vou estar criando no home state os atributos que vão ser referentes aos controllers de cada text field. Então, quais são os tipos desses atributos? Ele vai ser do tipo text editing controller. Então, esse primeiro controller ele vai ser o quê? Ele vai ser o controlador do nome, vai ser o name controller. E aí a gente vai estar já instanciando esse controlador. A gente instancia ele chamando text edit controller, construtor padrão ali sem nenhum argumento de entrada. Então a gente tem já o controlador do nome, agora a gente vai ter o controller do segundo campo, que vai ser o de idade, né? Vai ser o age controller. Então a gente definiu dois atributos controllers que vão ser utilizados para ter toda a informação que a gente utilizar do widget text field. Então o nome controller, a gente vai estar chamando ele aqui dentro do controller do primeiro text field, e o age controller a gente vai utilizar no segundo text field. Então o controller ele vai ser gerenciado, né, controlado pelo age controller. Então, feito isso, agora a gente consegue estar acessando as informações desse campus através desses atributos que a gente declarou, tá? Então, dentro do register, como a gente vai ter as informações de nome e idade? Então, a gente vai estar utilizando aqui os valores dos controladores. Então, aqui o nome, eu vou chamar o name controller, e aí, uma vez que você chama isso, né, ele é uma classe que vai ter vários atributos já pré-determinados e também alguns métodos que a gente pode estar usando. Então, aqui um exemplo, pessoal, a gente pode ter aqui os atributos de text, value, e aí os padrões podem dar com string, e aqui tem alguns métodos já prontos. Então, eu posso, por exemplo, limpar o campo através desse CLI. Se a gente dá um CLI, ele vai limpar o campo todinho, tá? Então, normalmente, quando a gente faz um cadastro, a gente limpa todos os campos desse formulário que a gente preenche. Então, o que a gente vai querer aqui é exibir o valor do texto. Então, a gente vai usar esse atributo text para ver qual é o texto que foi dado pelo usuário. Da mesma forma, a gente vai recuperar a idade através do age controller. Então, feito isso, né, a gente vai ter registrado o nosso usuário, né, através desse botão de register. Então, isso aqui vai ser o register, só para a gente saber o que está sendo executado. Vamos estar, então, atualizando a nossa aplicação, botar aqui na janelinha de debug para a gente ver isso funcionando realmente. Então, aqui eu vou digitar o nome, vou chamar aqui de Pedro, e a idade vai ser aqui 20. Então, repare que o Pedro, né, ele teve aqui os métodos de onChange sendo usado, e o onSubmit não foi porque eu não apertei Enter. Apertando Enter ali, o Pedro foi chamado, né, através do onSubmitted. E aí agora, quando eu clicar em cadastrar, eu vou ter o acesso dos controles. Então, repare que no cadastrar ele chamou o método de register, e aí a gente conseguiu ler os campos nome e idade aqui que a gente forneceu na nossa aplicação. Então, isso aqui é uma maneira mais usual da gente estar recuperando informações de text field, porque normalmente a gente usa text field quando tem um cadastro ou quando quer fazer uma busca, e aí o controller ele dá uma organização melhor para nossas aplicações. Então, feito isso, a gente finaliza tudo que a gente viu aí com o text field, e aí vamos ver mais outros exemplos que a gente pode ter. Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Então, a gente já viu tudo do text field, tá? Como usar o controller, como usar os métodos de onChange e onSubmit. E aí a gente vai estar vendo agora outros componentes para a gente estar entrando
fazendo a entrada de dados nas nossas aplicações. A gente vai estar vendo na próxima parte do vídeo como a gente vai lidar com checkbox. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar dividindo em várias partes para vocês estarem associando melhor o conteúdo dessa aula. Se você tem alguma dúvida do que foi feito nessa aula, deixe aqui no comentário que eu vou estar tentando ajudar você a tentar ir resolvendo o problema que você teve ao praticar e executar os exemplos que a gente viu nessa primeira parte do vídeo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para vocês estarem vendo as próximas partes dos componentes de entrada de dados e também tudo aí que a gente vai estar fazendo sobre a linguagem do Flutter, né? As aplicações que a gente vai estar desenvolvendo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero você aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.